Olá! Muitas vezes, para a gente não viver sendo enganado, é preciso tomarmos um choque de realidade. E hoje, no conteúdo de hoje, no vídeo de hoje, quero trazer para você uma leitura de um dos salmos mais poderosos da Bíblia. É isso mesmo. Este salmo, quando eu leio este salmo, me traz uma lucidez a respeito da vida, a respeito dos relacionamentos, a respeito da convivência com a sociedade, que é muito importante a gente ter isso na nossa mente para que a gente não viva enganado ou enganando a si mesmo. O salmo de hoje que nós vamos estar lendo é o salmo de número 3. Se você tem uma Bíblia e quer acompanhar comigo esta leitura do salmo, eu vou deixar vocês caçar aí a sua Bíblia, pegue a sua Bíblia e depois você pode pegar o vídeo também e acompanhar com a Bíblia. Quero agradecer a você que tem assistido e comentado os meus vídeos, que tem interagido de alguma forma com os meus vídeos. Você que é aqui do canal do YouTube, né, muito obrigado por você se inscrever. Se ainda não é inscrito, inscreva-se no nosso canal para que você possa estar aí recebendo os conteúdos que a gente traz para o canal. E dá aquele like para ajudar a gente aí, para que a plataforma venha entregar mais e mais os nossos conteúdos. Então vamos agora para o estudo de hoje. Vamos trazer aqui um estudo maravilhoso no livro de Salmos. É um salmo de número 3, é um salmo muito poderoso, um salmo que tem uma mensagem maravilhosa para você, para mim, para todas as pessoas que querem, né, viver de forma lúcida, né, com referência ao relacionamento com as pessoas. Você já prestou atenção, por mais que você faça de melhor, o que você dê o seu melhor, sempre tem alguém para ver defeito, sempre tem alguém para comentar, para ir contra você. Lembrando só daquela frase lá dos ensinamentos de Jesus. Você já prestou atenção por que Jesus disse para a gente amar os nossos inimigos? Tem aquele mandamento ali que é um dos mandamentos mais enigmático, mais difícil da humanidade absorver. É aquele mandamento quando diz amar aos nossos inimigos. Vendo aquele versículo e meditando um pouco mais naquele versículo, eu pude perceber o seguinte, que por melhor que você seja, você sendo uma pessoa capaz de amar os seus inimigos. Quando você é uma pessoa capaz de amar os seus inimigos, veja bem, você é uma pessoa extraordinariamente boa. Você pode ser uma pessoa extraordinariamente boa, como foi Jesus, capaz de amar os seus inimigos. Agora veja o que diz a frase, amar os seus inimigos. Isso quer dizer que por melhor que você seja na face da terra, sempre vai ter alguém com inimizade com você. Sempre vai ter alguém que não vai com a tua cara, por melhor que você faça. Então tem gente que se mata, passa o tempo inteiro tentando ser perfeito aos olhos dos outros, tentando, como é que se diz assim, viver uma vida preocupado com a aprovação ou com a reaprovação das pessoas. Por que eu não consigo? Meu amigo, minha amiga, por mais que você faça, por melhor que você seja, sempre vai ter alguém para te apontar o dedo. Sempre vai ter alguém para te ver defeito. A pessoa mais perfeita que já pisou na terra. Diziam que ele estava cheio de demônio. Diziam que ele era o próprio demônio. Então, quem somos nós para não ser apontado? Salmo de número 3 é muito importante. Vamos agora entrar no Salmo de número 3. Diz assim: Senhor, como se tem multiplicado os meus adversários. São muitos que se levantam contra mim. Davi, ele está aqui escrevendo esse salmo, ele está falando nesse salmo, conversando com Deus, em uma época em que ele estava sendo perseguido pelo rei Saul e pelos seus inimigos, que se levantavam contra ele.
O que a gente aprende aqui nesse versículo primeiro? O primeiro versículo do Salmo 3 e o primeiro versículo. O que a gente aprende? Que Deus pode estar com você, mostrando para as pessoas provas de que Deus está com você, como estava com Davi. Deus lutando as suas batalhas, Deus te defendendo, e você com Deus e Deus com você. Você pode estar assim com Deus. Mas as pessoas que não vão com a tua cara nunca vão admitir que você é de Deus, que Deus está com você. Eles nunca vão admitir. Vão sempre se levantar contra você. O que a gente aprende também aqui é o que as pessoas acham de você e falam de você. Tem muito mais a dizer a respeito delas do que de você. Muito mais a respeito delas do que de você. Então, Davi, desde criança, tinha um histórico de andar com Deus e Deus estar com ele e de Deus agir em seu favor. Mas as pessoas que não iam com a cara de Davi, isso até da sua própria família, até entre os irmãos, nunca reconheceram: esse é um homem de Deus. Deus está com ele, esse é um homem santo. Nunca! Assim também foi com Jesus. As pessoas vinham de fora para ver Jesus, das outras cidades, até mesmo dos outros países, vinham para ver Jesus. Mas as pessoas da própria família de Jesus, os irmãos de Jesus, não acreditavam no Senhor Jesus, criticavam. E até mesmo Maria, a mãe de Jesus, chegou uma hora que duvidou do filho. Porque tem muitos que dizem que Maria não pecou, né? Mas Maria pecou, ela era pecadora, mas arrependida, né? Teve uma hora que os filhos e Maria ouviram falar que Jesus estava louco. Os fariseus começaram a dizer que ele estava louco. Maria sabia da história de Jesus, como foi que ele foi gerado, sabia de tudo. E foram lá e disseram: vai buscar teu filho porque ele está maluco, está louco, perdeu o juízo. Está dizendo que vai morrer, com 3 dias vai ressuscitar. E Maria caiu na história e foi lá com os outros filhos para buscar Jesus. Por quê? Porque ela acreditou, deu crédito àquilo que estavam falando de Jesus. Se ela não tivesse dado crédito, se vocês quiserem ir, os filhos, a gente sabe que não acreditavam em Jesus. Mas eu conheço o meu filho, eu conheço a história do meu filho e não vou. Ou seja, dentro da própria família você vai encontrar pessoas que não vão te dar crédito. E assim aconteceu com Davi. Aí no versículo 2 também do capítulo do Salmo 3 diz assim: muitos diz da minha alma, não há salvação para ele em Deus. Não há salvação para ele em Deus. Salmo 3, versículo 2. Davi diz assim: muitos diz da minha alma, não há salvação para ele em Deus. Ou seja, pessoas da mesma fé não conseguiam ver que Davi era um homem de Deus, não acreditavam que Deus estava com Davi. Assim é nas igrejas hoje. Assim é nas igrejas hoje. Por mais que você faça para se esforçar a fazer a vontade de Deus, mas se você não é daquela denominação, se você não é daquele grupo, não é de Deus. Essa igreja não é de Deus. Não há salvação para este povo. Por quê? Porque não está no meu grupo, porque não está na minha igreja, na minha denominação. Não vai ter salvação para ele e para ela. Assim faziam com Davi. Da mesma fé. Ou seja, você vai encontrar pessoas da mesma fé, até mesmo dentro da sua própria denominação, que não vai com a tua cara e vai dizer que você não é de Deus. Se Deus te revelar uma coisa para falar, para levar para os irmãos, aí é que vão dizer: não, isso aí não é de Deus não, irmão. Isso aí você está com da sua mente. Né? E no versículo 3, do capítulo 3 do Salmo 3, diz assim: mas tu, Senhor, és o meu escudo, és um escudo para mim, a minha glória e o que exalta a minha cabeça. O teu relacionamento com Deus, você tem que colocar isso na sua mente.
Você tem que buscar a única aprovação do Senhor e ter a sua consciência limpa diante de Deus. Não vá tentar basilar o seu relacionamento com Deus com a aprovação do pastor, com a aprovação dos irmãos, com a aprovação do povo do mundo. Você tem que ter a sua consciência limpa diante de Deus. O seu relacionamento seu com Deus. Porque se você for tentar agradar a todos, como a gente está vendo aqui, nunca você vai agradar a todos. Nem Jesus agradou. Nem Jesus agradou. A sua consciência tem que estar limpa diante de Deus. Ele é que exalta a tua cabeça. Não tenta buscar aprovação disso ou daquilo. Tenta buscar a única aprovação do Senhor. Com a minha voz clamei ao Senhor e ele ouviu-me desde o seu santo monte. Vida de oração é o que a gente deve fazer. Não vai desabafar diante disso ou daquilo com alguém, seja quem for. Desabafe com Deus. Muitas vezes você vai desabafar os seus problemas com alguém que depois vai estar falando mal de ti. Deus é que deve ser o seu confidente, assim como era Davi. Davi não entrava em nenhuma guerra sem consultar a Deus. Era um homem de oração. Você também, nós devemos ser pessoas de oração para ter um relacionamento íntimo, profundo com Deus. Eu me deitei e dormi, acordei, porque o Senhor me sustentou. Salmo 3, versículo 5. O segredo da paz de espírito, o segredo da coragem de Davi. Olha, Davi, aqui neste salmo a gente vê, Davi, ele estava sendo perseguido, muita gente se levantando contra ele, aquela coisa, aquela perseguição. E no Salmo, parece que é no Salmo 27, diz que os inimigos de Davi odiavam, detestavam tanto Davi que não queriam só matar Davi, eles queriam matar e comer a carne de Davi, queriam comer vivo. Mas Davi dormia tranquilo. Você consegue dormir tranquilo? Com tantos problemas que você tem, não está nem sendo perseguido de morte como Davi estava. E aí você perde o sono por causa de certos problemas muito menor, que não corre risco de vida. Davi disse que dormia tranquilo. Por quê? Qual era o segredo de Davi? Você não está conseguindo dormir à noite? Os problemas estão tirando o teu sono? Olha o segredo de Davi. O segredo de Davi é que ele acreditava verdadeiramente que Deus estava no controle da sua vida. Que Deus é quem sustenta a sua vida. Que Deus estava com ele. Você crê nisso? Esse é o segredo da vida de Davi. Mesmo sendo perseguido, buscando destruir ele, levantando-se multidões de gente, de pessoas contra ele, ele conseguia dormir tranquilo. Não perdia o seu sono, porque a sua fé, a sua confiança em Deus era absoluta. Era absoluta. No versículo 6 do capítulo 3 de Salmo diz assim: não terei medo de 10 milhares de pessoas que se puserem contra mim ao meu redor. Aqui, que homem de coragem, né? O segredo da coragem de Davi é o segredo da coragem para mim e para você. Se você tiver um relacionamento com Deus como Davi tinha. Que coragem de Davi, né? Diz aqui que ainda que se levantasse 10 milhares de pessoas para perseguir ele, contra ele, né? Ao seu redor ele não temeria. Ele conseguiria dormir tranquilo, mesmo com toda essa perseguição. Por quê? Qual é o segredo de Davi? Aí ele vai dizer aqui no versículo 7, ele vai dizer no versículo 7, levanta-te, Senhor, salva-me, Deus meu, pois feriste a todos os meus inimigos nos queixos e quebraste os dentes aos ímpios. Porque ele tinha consciência e convicção de que Deus é quem o protegia, de que Deus é quem lutava contra os seus inimigos. E Deus lutando contra os seus inimigos, a sua vitória era certa. Ninguém poderia destruir. Porque quem é mais poderoso do que Deus?
Essa era a convicção de Davi. Por isso é que ele diz aqui que ainda que ele se levantasse 10 milhares contra ele, ele não temeria. Porque ele tinha convicção de que Deus era com ele. A salvação vem do Senhor. Versículo 8. Sobre o teu povo seja a tua bênção. Salmo 3 e versículo 8. Salmo 3 e versículo 8. A salvação vem do Senhor. Sobre o teu povo seja a tua bênção. Glória a Deus. Então, meu amigo e minha amiga, meu amado irmão que estiver assistindo este vídeo, seja como Davi. Se você for como Davi para com Deus, como Deus foi com Davi, vai ser com você. Eu quero agradecer você que ficou até agora assistindo este vídeo, que esta mensagem venha te abençoar. Dá aquele like se ainda não deu, se inscreva no canal para mais vídeos como esse, para que a plataforma entregue mais e mais. Ajuda a gente aí, comenta alguma coisa, né, que seja um amém para a sua vida. Que Deus te abençoe. Que nós possamos ser como Davi, com essa convicção de que Deus é conosco. Se você for com Deus como Davi era com Deus, Deus será com você como foi com Davi. Até o próximo vídeo. Muito obrigado. Até lá.